Que bom ter você conosco em mais uma classe da Escola Sabatina. Mais uma lição fantástica do livro de Marcos, mais ensinamentos para a gente. Como é bom a gente entender cada vez mais o que Deus passou na pessoa de Cristo, o que Cristo passou por amar você e por amar a mim, por amar a todos nós. É muito bom a gente entrar em Marcos e descobrir, né, cuidado que o autor teve de relatar tudo o que é necessário para a gente conhecer desse imensurável Salvador. E é bom demais que você também compartilhe essa lição com seus amigos, que você distribua carinho e amizade, e junto com carinho e amizade, o nosso link. Não esquece não, tá? E você já aproveita, já bota aí já no joinha, vai lá, clica lá, dá o seu joinha para a gente. Se você quiser comentar alguma coisa, mandar algum recado, pode comentar aí no link. Você vai ver também, está fixado ali, se você quiser entrar em contato com a gente. Se quiser conhecer a igreja, venha que você vai ser muito bem-vindo aqui. Tá certo? Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa classe. E juntos nós estamos aprendendo cada vez mais do livro de Marcos. E já estamos chegando no finalzinho do livro de Marcos. Na semana que vem, né, vamos ter a última lição. E você já comprou a nova lição? Já adquiriu? Não? Manda um recadinho para a gente. Quer a minha lição? Que a gente vai enviar para você. O Kevin vai mandar para você certinho a solicitação de um endereço e nós vamos mandar por correio gratuitamente a lição para você, tá bom? Fechado? E eu quero apresentar para vocês aqui os meus grandes amigos. Eu vou começar pelo Elton, tá? Elton, eu estava com saudade de você, Elton. Ó, também, imagina. Você não estava querendo mais vir na classe? Que história é essa? Não, a correria, né? E tem muita gente boa vindo, então. Nossa, que é isso? Eu estou satisfeito, assisto toda vez. Ah, que bênção. Quando eu não estou aqui, aí, muito bom. Que bom. Eu estou feliz de estar aqui. Ele só vem quando vem alguém ruim para poder Será, Romanelli? Poder equilibrar. Será? Olha aqui, o Francisco Romanelli. Dá um tchauzinho para a turma lá. É o seu Francisco Romanelli, grande amigo nosso aqui. Romanelli, já é a terceira vez, né? Terceira vez. Aqui gente ruim não volta não, hein? Volta não? Volta não. Por que eu estou voltando, então? Que é bom. Esses são privilégios dos amigos. Ah, isso é bom. Voltam mesmo sendo ruins. Não. Mas é uma satisfação estar aqui de novo e um prazer muito grande. E é um ponto de aprendizagem muito grande. A gente fica enriquecido por esse encontro. Oh, muito obrigado, Romanelli. Você que está aí, por favor, sempre torce, sempre ore para que Deus sempre nos ilumine, sempre nos ajude, certo? E nesse instante, aquele instante da oração, aquele instante assim fantástico. E o Romanelli vai fazer para nós a oração agora. Enquanto ele estiver orando, não esqueça de colocar o seu pedido nas mãos de Deus, porque nós estaremos aqui, o Kevin, o Elton, eu, o Romanelli, orando, intercedendo por todos vocês que estarão nos assistindo. E vocês também, por favor, intercedam em casa por nós. Não se esqueça. Tudo que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, se for bom, se for para a salvação, Ele vai responder. Tenha fé. Você ora para a gente? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez estamos aqui na vossa presença para estudar a vossa palavra, para conhecer um pouco mais desse maravilhoso Evangelho de Marcos. Amém. E para aprendermos sobre a vossa estada aqui conosco, na pessoa do vosso amado Filho. Amém. E nós vos agradecemos muito por tudo isso, agradecemos por podermos participar do programa, agradecemos pelas pessoas que aqui também estão. E nós vos pedimos que todos os nossos pedidos, nossos pleitos e das pessoas que estão assistindo, que estão necessitando, que sejam atendidos de acordo com a vossa misericórdia, a vossa bondade. Que sejamos todos agraciados com a vossa presença em nossas vidas e com a presença do vosso Santo Espírito o tempo todo conosco. Amém. Assim nós vos pedimos e agradecemos pelo nome santo e sagrado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição da semana passada, ela termina quando Jesus é preso, certo? Depois foi levado para uns aqui, outros ali, e agora ele é encaminhado para Pilatos. Bom, eu fui pouco em julgamento, eu não conheço esse negócio de julgamento, não. Eu tenho aqui um juiz, aqui um aposentado na minha frente, né? Como é que é um júri assim? Fala para nós aí. Vai só gente boa? Como é que é o esquema? Não, pelo contrário, né? A gente vê, por exemplo, nos julgamentos, vamos ver o júri de Jesus. Né? O júri que nós temos aqui no exemplo no Evangelho. Foi um júri bem desequilibrado, bem tumultuado, bem atípico, onde
as pessoas estiveram fazendo ali o seu convencimento do corpo de jurado, que seria a multidão que estava perto, e mesmo das pessoas que tinham participado do julgamento no Sinédrio. Então, a gente vê que foi um julgamento muito parcial. E não teve defesa, né? Não, sem defesa, totalmente sem defesa. E foi muito injusto, e a gente vê que foi muito provocado também. A gente percebe, pelo jeito, que tem, né, um trecho que diz que as multidões foram instigadas pelos... Bem lembrada. Então, assim, aquelas multidões que estavam por ali já deviam ser multidões arranjadas, aquelas pessoas já combinadas. E pensa bem, um julgamento feito num horário desse, num dia desse... A maioria da cidade dormindo, né? Grande cidade dormindo, todo né? mundo dormindo, preparando para não parece nosso congresso? Sábado. É mais ou menos igual, né? Aí você vê que aquela multidão, quando fala multidão de pessoas, de onde surge essa multidão de madrugada para poder julgar uma pessoa, para poder dar opinião? Isso foi o pessoal regimentado, foi o pessoal que foi chamado para participar e para fazer. Elton, quando a gente, ainda mais com as observações agora do Romanelli, então, quando a gente dá uma olhada para o contexto, é até revoltante, não é? Demais, né? Você via que tá tudo travado, igual o Romanelli disse, né? Que foi tudo armado. Interessante, quando a gente lê o livro Desejar Todas as Nações, a gente fala que Nicodemos e José de Arimateia não participaram disso aqui, eles deixaram eles fora, porque eles defendiam a Jesus. Sim. Então, você vê que foi realmente armado mesmo para acusarem a Jesus e matarem a Jesus, né? Então, a gente vê que o julgamento humano... É terrível, né? Sempre tem falha, né? A de Deus, não. Interessante isso, né? Que um dia todos nós hemos, né, de comparecer diante do Rei do Universo. Pois é. E num julgamento justo, né? Justo. Né? E o mais interessante é que é tão justo que é baseado em misericórdia. Quer dizer, se fosse falar para o nosso lado, seria injusto, né? Porque nós não merecemos nada. Mas quer dizer, a misericórdia que nos coloca diante de um julgador justo, né? Julgador justo e bondoso, né? Mas você vê que em vários lugares fala os principais dos sacerdotes. Ele não fala todos os sacerdotes, são os principais só. É uma turminha escolhida para participar daquilo, naquele horário, naquele dia, né? Até o Dr. Rodrigo Silva falando uma vez, né, dessa multidão. Aí ele explica o seguinte, né, que o pretório, onde era o palácio de julgamento, não era um negócio muito grande. Tanto que escavaram agora esses dias, acharam certinho onde é o pretório, onde provavelmente Jesus foi julgado. Então, quer dizer, não é uma multidão de milhões de pessoas, não, mas era uma multidão que não cabia mais ninguém lá dentro, né? Ou seja, então realmente era um número de pessoas que eles queriam que estivesse lá, né? Agora, é interessante, quando a gente já entra, nós aqui estamos diante de Pilatos, né? Na lição de agora, a gente já começa com Pilatos no Você é o Rei dos Judeus. E eu quero começar com essa pergunta. A lição, ela diz que existe ironia. Eu estou aqui na frente de um filósofo e de um médico dentista, também quase teólogo, ele que não quis, mas é teólogo, é um baita de um teólogo. Você é o Rei dos Judeus. A lição ela trata algumas ironias. A gente pensa que ironia é ser irônico no fato de rir. Mas é isso, Romanelli? Não, na verdade, a gente vê que existe a ironia, essa ironia triste, para o lado triste, para o lado dramático, e a ironia para o lado irônico também. Nós acostumamos com essa ironia irônica, porque geralmente é a ironia que a gente vê nas músicas, nas coisas piadas. que a gente lê, e está sempre jogando alguém, fazendo uma referência a uma determinada pessoa, um político, a uma autoridade, a um governante, a uma pessoa que tem um certo problema. Então, essa ironia, a gente ri dela. Mas existe essa ironia também para o lado trágico. Basta que existam aqueles elementos da ironia na conversa, são aquelas duas coisas totalmente contraditórias, duas linhas de pensamento totalmente contraditórias. O que é falado é exatamente o contrário daquilo que quer ser dito, né? E que haja alguém com capacidade de entender esse jogo de frases e outros não. Eu achei que interessante, já que nós entramos na lição assim mais abrangente, mas vamos tratar a questão irônica, né? Eu achei interessante o seguinte, né? A pergunta, né? Jesus estava sendo acusado
Primeiro, lá era blasfêmia, né? Blasfêmia. Pelos judeus, ele tinha, pela blasfêmia, já podia ser apedrejado, né? Apedrejado, Ou crucificado. Só que eles não podiam matar, já eu vou chegar lá. Mas eles diziam aqui, bom, lá para os judeus é blasfêmia. Aqui nós vamos falar que ele está querendo ser rei. Isso. Qual é a ironia nisso? Que ele era rei. Ou seja, não era o rei romano, Não. mas era superior ao romano, né? Muito superior. É o rei dos reis. Mas só que aqui eles falam que ele está querendo conspirar. E Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Né? Estava querendo mostrar o reino celestial, eterno. Né? E aqui eles falam assim: ó, ele está querendo tomar o lugar do imperador, Do César, aí, né? do César. Está querendo pegar o lugar dele. E aí eles queriam formular uma justificativa para condenar Jesus. Porque se fosse por blasfêmia, o romano, Não tinha, né? o julgamento romano não ia condenar ele à morte, né? Porque blasfêmia era falar: eu sou Deus, né? Não teria mais colocar-se no lugar, ser um rei, alguma coisa ali, e falar assim: vamos fazer uma conspiração aqui, tomar o governo reino, de Roma. Aí a coisa mudava. Ficava né? feia, né? Precisava de um crime político, né? Para poder essa Roma é a palavra, se interessar isso. por isso, né? Porque um crime religioso de blasfêmia era um problema dos judeus. Eles que se virem, né? Um problema deles, né? Agora me explique aqui, por que tinha que levar para Pilatos? Eles não podiam dar um jeito lá em Jerusalém, não? Olha, poder até podia, mas parece que as questões relacionadas à morte tinham muita restrição. Roma tinha que estar sempre avaliando ali. E eles tinham medo, porque a acusação a Jesus de blasfêmia também não tinha fundamento. E a preocupação deles, se eles fossem apedrejar, por exemplo, Jesus por blasfêmia, e de repente o povo podia se revoltar contra o templo, contra o pessoal do templo, os sacerdotes, o pessoal das autoridades judaicas, né? Então eles tinham medo, eles queriam que Roma fizesse, eles precisavam da mão de Roma para poder fazer isso, para eles terem mais segurança. Entendido. Porque o medo dos líderes de Israel era o quê? Roma tirar o poder deles. Porque eles estavam lá, não era por ser Diz que até compravam, né, para ser sumo sacerdotes, né? Para fazer a vontade do governo de Roma, aquela coisa. Então, eles não eram eleitos por capacidade espiritual, era por corrupção. Eles eram colocados lá para fazer a vontade e fazer o meio de campo, né? E a gente vê que Pilatos, ele teve muita coisa assim. Ele sabia que Jesus estava sendo levado lá por inveja, né? Isso que a lição chama a atenção. Inveja. Ele sabia que aqueles líderes eles eram maus, ele sabia disso. Ele falou: por inveja. Pilatos tentou livrar Jesus de todas as formas. Até um anjo foi mandado. Quando a gente olha em Mateus, um anjo vai até a esposa de Pilatos e dá um sonho para ela, né? Falando: não se envolva com esse justo, né? Ele teve todas as condições. O Espírito Santo tentou trabalhar na vida de Pilatos. E a lição fala uma coisa interessante aqui, né? No final, é dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse crucificado. Um bom exemplo de ironia, né? Ironia dramática, né? Uma coisa terrível. Aí que a gente vê que João fala, né? Ele veio para os seus e os seus não os quiseram, né? Não receberam. Não receberam. Mais alguma coisa, Romanelli? Pode? Não, só também a questão do Pilatos, apesar do sonho da mulher dele, apesar dele ter percebido que Jesus era inocente, ter até insistido de uma certa maneira com o pessoal para ver se libertava Jesus, ele tinha medo também daquele pessoal todo que já tinha uma certa influência no governo romano, comunicar ao governo romano que ele não estava gerenciando bem, ali, administrando bem que não quis matar alguém que queria usurpar o trono de Roma, né? Uma coisa assim, e ele acabou também acredito eu que por medo também ele não tomou uma postura a favor de Jesus. Ele queria, mas queria que viesse também ou do povo ou dos sacerdotes essa mesma libertação de Jesus, não dele. Quando ele viu que ninguém cedeu, ele cedeu à pressão das pessoas. Interessante que até ele propôs, né, um costume que tinha, né, de trocar um prisioneiro, né? Na época da Páscoa, né? Tinha esse costume? Tinha o costume de libertar um prisioneiro político. Político.
E estava lá o quê? Barrabás. Barrabás, né? que além de política, era homicida, né? E ele jogou isso e não sabia que ele estava dando O pior que o tinha. pior caminho para condenar Jesus, né? Porque aí eles achavam assim, claro que eles vão escolher Barrabás, deve ter pensado nisso, né? Para escolher quem? A Jesus, né? Porque estava tudo combinado. E isso é irônico demais. Outra ironia que a gente vê é o quê? Quando Pilatos fala, esse é o rei de vocês, eles falam que não, nosso rei é quem? É César. Né? Absurdo, né? O povo dele falou, nós preferimos César, um rei pagão, do que esse... Que coisa, Não, como Satanás trabalha na vida das pessoas. E a ironia fica maior quando o próprio governador pagão queria libertar o rei dos judeus. E os judeus queriam demonstrar fidelidade ao rei de Roma, né? E não ao rei dos judeus, ao rei do mundo, né? E o engraçado é que a gente vê que isso até no inconsciente do Pilatos, que ele manda escrever como condenação, rei dos judeus. Rei dos judeus. E não tirou. O pessoal falou, tira isso aí. Não, é o que eu escrevi, está escrito. Né? Eu acho assim, né? Quando a gente vai também para o Desejar Todas as Nações, né, Romanelli? Lá fala que quando Pilatos está diante de Jesus, ele vê traços divinos em Jesus, traços de realeza em Jesus. E isso impressionou ele, né? Quer dizer, que as pessoas... É a ironia dessa parte, né? Que as pessoas que deviam estar esperando o Messias, deviam ter visto isso em Jesus, não viu, né? Ela fala até que Herodes também ficou impressionado, né? Ficou assim, opa, tem um porte divino esse aqui, mas não adiantou, né? Não adiantou. Quando você está querendo, né? Perder os privilégios da terra mundanas, não adianta. Um lavou as mãos fisicamente, o outro lavou as mãos de uma maneira simbólica, né? Os dois lavaram as mãos e deixaram fazer o que aquele pessoal, aquela turba estava querendo que fizesse, né? Agora tem um detalhezinho que não sei se foi eu que entendi mal aqui a leitura, mas o pedido de libertação de um preso partiu do povo, não partiu de Pilatos. Pilatos não propôs a libertação. A não ser que eu tenha entendido mal o tema, mas não foi uma proposta feita por Pilatos, foi uma proposta feita pelo povo. E quando o povo fez essa proposta, Pilatos aproveitou. Então, vocês querem que eu liberte aqui o rei de vocês, o que se diz rei dos judeus? O pessoal não... A gente quer liberta pelo rapaz. É. E ele ficou sem muita defesa para falar, né? E a cruz que dá-se a entender que a cruz estava feita para Barrabás, né? Ou seja, Barrabás ele ia junto com aqueles dois que estavam lá. Então ele pegou dos três, ele pegou o pior, que é Barrabás, né? E apresentou para o povo, né? E o povo falou: não, nós queremos crucifica Jesus, como o Elton falou, e solta Barrabás. Agora é interessante. Vamos agora partir para a lição de segunda-feira, porque tem algo aqui que me chama muita atenção. Pilatos, ele sentiu que Jesus era inocente. Ele viu que Jesus estava indo de forma, assim, por causa de inveja. Mas o que ele faz? Você viu o que ele acabou? O que ele mandou fazer com Jesus? Isso que eu achei interessante quando as pessoas pedem para crucificar Jesus, aí, quer dizer, aquele convencimento inicial dele foi água abaixo. Uhum. Você viu? O que eles quiseram já fazer de cara? Aqui fala que eles tinham o costume de espancar, né? Os condenados. E a gente vê que eles espancaram Jesus, né? Fizeram coisas terríveis com Jesus, né? E ali ele foi colocado no meio de soldados e colocaram sobre Jesus uma coroa de espinhos, colocaram um manto, que é um manto real, de púrpura ainda, né? Vermelho. Púrpura, e colocaram um cetro na mão dele, como rei, né? Aí cobriram a cabeça dele e batiam naquela coroa de espinhos e falaram: quem que é? Profetiza quem bateu em você. Isso é uma coisa assim. E às vezes eu fico pensando numa coisa assim, a gente por pouca coisa a gente fica magoado, né? Fica irritado, só injustiçado. O que fizeram com Jesus, inocente, puro, perfeito, sem pecado nenhum? E ele sofreu isso tudo o quê? Calado, em silêncio. E por muito pouco a gente fica ofendido. A pessoa me
falou de maneira tal Já comigo. quer ficar inimiga a vida inteira. A gente não quer conversar mais. Jesus é um exemplo para nós. Ele fez isso tudo por nós, para nos tirar dessa condição, né? E foi uma coisa terrível, porque o Rei dos Reis estava ali passando por isso como um homem, né? E sofrendo tudo isso por nós. Mas isso traz uma alegria, porque Ele nos ama muito para sofrer isso. Amém por isso. Ele nos ama muito. E ainda mais para, na hora da crucifixão, ele pedir que fossem perdoados, né? As pessoas Todos esses, até perdoadas, os que tinham zombado dele, né? Eles não sabem o que fazem. É muito amor, né? Agora, o interessante, o Romanelli, quando a gente dá uma olhada nessa questão da injustiça, né? Eu fico pensando assim, quando eu acabei de ler essa lição, eu até fiz uma pergunta aqui para a gente responder. O que isso ensina para a gente sobre, você falou assim, sobre o comportamento que a gente tem que ter quando nós somos injustiçados? O que a gente dá para aprender com essa cena de Jesus sendo injustiçado por soldados, sendo açoitado? E os açoites tinham uma coisa interessante no açoite, não tinha? Eles tinham, era prego, osso, não era? Prego, osso, pedra, tinha espinho, tinha tudo na ponta, né? Ou seja, quando ele batia na pessoa e voltava, rasgava as carnes. Rasgava né? a carne. E eu até já li em algum lugar, não lembro qual, que eram com três fitas de couro, esses chicotes, e cada fita tinha várias dessas coisinhas. Então, tanto é que vem o nome da tripadium, tripudium, sei lá, um negócio assim, o nome do chicote, que eram três fitas de couro, cada fita de couro cheia dessas coisas para ficar. Quando rasgava a pessoa toda, né? Agora, uma coisa, vou fazer uma pergunta para vocês, está no final da lição. Eles agiram tipo ignorantes. A pergunta que vem aqui, aqueles homens não sabiam o que faziam. A ignorância os desculpará no dia do juízo? Eu acho que depende, né? Depende do arrependimento. E do tipo da ignorância do também, tipo né? da ignorância e do tipo do arrependimento. Porque, claro que eles sabiam que estavam fazendo uma coisa que estava provocando totalmente dor. Errado, né? Totalmente errado. Estava provocando dor e provocando E alguém que já parecia sofrimento. inocente. E alguém que já tinha essa característica de inocência, porque o próprio Pilatos reconheceu a inocência dele publicamente para todo mundo. Então, assim, se houver arrependimento, eu acho que esse perdão é estendido desde que haja arrependimento. Faltou arrependimento, não tem como haver perdão, né? Acho que Jesus mesmo, em outro ponto, ele fala isso. Se você não arrepende, você também não tem como. Existem algumas pessoas, Romanelli, que não querem estudar a Bíblia com medo de... Não, se eu tiver que estudar ela e entender alguma coisa que vai contra o que eu faço, aí isso vai dar problema. E as pessoas não estudam. Esse tipo de ignorância... Esse eu acho que não vai ter problema sério no dia do juízo. Exato. Porque a Bíblia tem para ser estudada, não é? Para ser estudada. E o próprio Jesus falou, né? Que a Bíblia é o que testifica de mim, né? E é bem claro que todos vão ficar sabendo, né? O que é a verdade. E né? Paulo ainda complicou, né? Alguns têm a lei, outros têm o quê? A consciência e a natureza. O Espírito Santo não vai deixar ninguém sem saber o que é certo e o que é errado, né? Acho que o próprio Jesus também, quando ele faz aquela oração sacerdotal dele, que ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a gente tem que entender o seguinte, que a gente só consegue chegar até Deus por Cristo, que é o caminho, é a porta, o caminho, a verdade é a vida. E essa verdade, ele está mesmo dizendo que essa verdade é a própria palavra, que se confunde com ele, a própria palavra dele. E a pessoa que não se santifica, e essa palavra que vai santificar a gente, a pessoa que não se santifica, ela não vai conseguir chegar a Deus. Pela falta de santificação, ela vai se afastar. E o que procura, né? Claro que a gente fala, pessoal, mas então todo mundo é santinho? Claro que ninguém é santinho. Não, Todo mundo é como alguém deu um exemplo que uma vez no sermão, não lembro quem é aqui mesmo, falou que a gente caminha para uma luz. E aquela luz está lá longe, lá no fim do caminho, mas no caminhar, cada dia que passa, a gente está alguns passos mais próximos dela. Isso é o processo de santificação. Ela pode estar quilômetros de distância, mas você está 3 ou 4 passos na direção. E você tem que andar nesse caminho. E se você não tem a verdade, você não tem a santificação, você não tem, certamente, tem dificuldades com a salvação, né? E aí, esse tipo de coisa, não, eu não quero ver a verdade para que ela não me acuse. E claro que a verdade vai acusar a gente o tempo todo.
né, para que ela não me acuse. Eu acho que esse tipo de ignorância não é o tipo de ignorância que vai ser ignorada, né? vai ser ignorada. Mais certo. Bom, aqui Jesus então recebe, certo, a chicotada, é zombado, cuspiram isso daí nele, e daqui ele tem que sair para onde? Para o Gólgota. Levando a cruz, que era de Barrabás. Não era a cruz dele, né? Dele. Era a minha cruz, não era? A cruz nossa, né, Elton? Nossa cruz. Né? E ele levou sobre si os nossos pecados. Né? É muito chique. A gente tem que se alegrar. Isso é triste de ver, mas é a nossa alegria. Mas graças, né, que a crucifixão ela judia menos do que o açoite, é isso? Não? Era pior? É difícil, né? Como era esse negócio de crucifixão? Vocês já... Vai lá, Romanelli, eu acho que você estuda mais que eu. Não estudo nada, mas a crucifixão é uma coisa que a gente está ouvindo falar sobre ela todo dia, né? A crucifixão era muito dolorosa, ela colocava os pregos, presume-se que no pulso, né? Porque a mão não teria condições de sustentar o peso, em cima do nervo, quer dizer, já era uma dor excruciante de fazer. E nos pés, uma posição, o Rodrigo Silva até tem um programa dele que ele mostra a posição que coloca, a posição totalmente torcendo a perna, torcendo o pé, para pregar nos calcanhares, na cruz. E a pessoa, para respirar, tem que apoiar o peso no pé e apoiar no braço, forçar o braço para poder levantar o corpo e o pulmão poder receber ar. Senão ele morre por asfixia, né? E aí a pessoa, para fazer tudo isso, é um sofrimento que não tem nem condições da gente imaginar, tão grande que é. Imagina, Elton, que cena. Tá louco. E assim, eu fico pensando assim, a gente está... Quantas pessoas estão doentes, né, sofrendo? E Jesus sabe que todos nós passamos, né? Às vezes uma dor, Jesus passou por dor que foi assim inigualável, né? E ele passou tudo isso por nós, né? Então ele sabe que nós passamos as dores físicas, mentais, espirituais, né? E a gente faz o que quando vê Jesus sofrendo tudo isso? A gente tem que amar muito ele. Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. E a gente vê que esse tipo de morte era para os piores criminosos, né? Era para as piores pessoas que existiam. Era o pior tipo de morte, porque eles dizem que levavam semanas, às vezes dias, para a pessoa morrer. Né? Não morria, na maioria das vezes morria, demorava para morrer. A gente vai ver aqui por que Jesus morreu. E tem algumas vezes ainda que alguns historiadores falam que devido à questão do sábado, algumas coisas ali, e tinha uma lei que as pessoas às vezes não podiam passar a noite na cruz, eles quebravam a perna do indivíduo, para o indivíduo não poder se levantar, certo? E jogava onde tem no lixão, onde parte suja, né? Onde a pessoa às vezes morria. Alguns casos, alguns eram até vivos, iniciado comido por corvos. Uhum. Então, quer dizer, era uma cena triste, era coisa assim, era a pior de todas, né? Agora, eu posso ler Isaías 53? Sim. 700 anos antes disso, né? Mais ou menos. Olha que fala 53, 2. 3, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, graças a Deus, né? Isso é uma profecia que se cumpriu. Ele tinha que passar por tudo isso. Muita dor, né? E se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Nossa, graças a Deus que Jesus topou isso, hein? É. Por isso que a nossa oração tem que ser: Deus, não me deixe ser um covarde. Tem que ter coragem. O cristão tem que ser intrépido. Como é que fala? Intrépido, né? Tem que ir, tem que ir para frente. Olha o que Jesus fez por nós. Agora, o único momento, né? Eu acho que é o único momento. Olha só que a ironia.
O único momento em que os líderes religiosos reconheceram Jesus como Cristo ungido foi quando? A lição fara foi quando ele foi mandar, ó, crucificam o Cristo. Pega esse Cristo e crucificam. Ai, que coisa terrível. O único momento que a lição chama, né, que eles chamam Jesus de Cristo, que quer dizer ungido. Também zombando, eles falavam, você salvou a tantos, por que não se salva? Isso aqui, isso lá, isso. Aí já é o segundo momento. O segundo momento. O segundo momento dele já na cruz, né? Eles chamando ele ali de Salvador, mas em tom jocoso, né? Tão jocoso. Então, Jesus agora está na cruz. Vamos pegar esses dois agora, vamos entrar tudo isso que nós vamos falar agora. Ó. Jesus na cruz agora e Jesus abandonado por Deus, né? Que é a lição abandonado por Deus, é a parte de quarta-feira. Veja só. E eles falaram, você salvou a muitos. O que era para ele fazer, Romanelli? Agora que ele estava pendurado na cruz? Salva-se mesmo. Desce daí, salva-se. E ele poderia fazer isso? Poderia. E aí nós estaríamos o quê? Perdidos. Perdidos. Qual é a ironia disso aqui? Que a morte dele é que poderia nos salvar. E a ironia na conversa deles é que quando eles falam assim, você salvou a tantos, quer dizer que eles reconhecem que ele tinha curado a muitos, que ele tinha salvado a muitos, que ele tinha, né, que ele tinha ajudado a muitos, que ele tinha poder. Então, se eles reconheciam que ele tinha esse poder, por que não que agiram dessa maneira com ele, né? Por que levaram ele para julgamento? Eles sabiam que ele tinha poder, né? E aí falaram, agora você salva você mesmo. Mas eu tenho a impressão que, até pelas profecias, eles mesmos sabiam que Jesus não poderia se salvar, porque se ele se salvasse, ele nos perderia. E ele veio aqui exatamente para nos salvar. Não, porque, assim, até de duvidar que eles não conheciam a profecia, né? Conheciam, né? Eles agora estudavam o tempo todo isso. Romanelli, vamos lá. Você conhece mais gente importante que eu. E o Elton também vive no meio de pessoas importantes. Como, às vezes, as pessoas não é por dificuldade, não querem reconhecer algumas coisas por medo de perder coisas que conquistaram, né? Ou fazer sacrifícios, não querem, né? Ou dar o braço a torcer, né? Porque a pessoa está orgulho, às vezes. Satisfeito. Uma vaidade, né? Uma arrogância muito grande. Eles levavam a lei, a religião, numa direção. E, de repente, eles estavam ali desmascarados, que eles teriam que mudar de direção para poder cumprir exatamente o que está na palavra de Deus. Aí eles não quiseram dobrar-se a essa realidade, né? O maior milagre que Jesus fez, que é relatado na Bíblia, foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias. E ali a gente vê falando que o quê? Quando Jesus fez isso, os líderes de Israel ficaram cada vez mais desesperados para fazer o quê? Matar Jesus. Milagre igual esse, não tinha como falar assim, isso foi farsa, isso aí foi coisa arrumada. 4 dias já estava cheirando mal, já estava em decomposição. E eles não aceitaram. E o interessante é que eles não tentavam matar só Jesus, não. Está lá no Evangelho, eles tentavam matar quem depois? Até Lázaro. Lázaro também. Porque era uma prova viva do poder de Deus em Cristo Jesus, que Jesus era Deus. E o que a gente vê? Qual que era o medo deles? Que Jesus tirasse o poder deles. Eles estavam acostumados com poder, com riqueza, eram corruptos, eram pessoas más, mas estavam acostumados com aquilo. E aí a gente vê o perigo que algumas igrejas ficam falando só de evangelho de prosperidade, querendo manter a pessoa onde? Com o foco nas coisas deste mundo. Né? E Jesus queria mostrar o quê? O celestial. Então, a gente tem que aprender com isso. Então, não adianta você ter posição, ter dinheiro, ter riqueza, se você não ter Cristo no coração. Eles não aceitaram. E olha o que eles fizeram com Jesus, por causa disso. Olha, na lição de quinta-feira, o abandonado por Deus, que sentimento, hein? Eu fico pensando assim, eu acho que o sentimento mais difícil, mais duro que tem, eu não sei, eu nunca fui, eu nem sei, fui também eu esqueço, eu tenho problema de memória curta, mas é uma pessoa ser abandonada, né? E por alguém que ela confia e por alguém que ela ama. Que sentimento é esse que Jesus teve, Romanelli? Eu acho que Jesus, ele sabia que ele teria que passar por isso. Ele sabia que ele teria que ter um momento que ele tivesse toda a carga do pecado, toda a carga da separação, porque o pecado não separa de Deus.
E ele teria que ter toda essa carga da separação de Deus para poder pagar todos os nossos pecados mesmo. Porque qualquer pecado que qualquer um do planeta já teve, ou vai ter ainda, ou tem hoje em dia, caiu sobre as costas dele. Então, é muita separação de Deus. E ele sabia que ele ia passar por isso, né? Mas deve ter sido muito triste, né? Porque nessa hora ele sentia que estava desamparado por Deus, né? Ele tinha que passar, sabia que ia passar, mas na hora que passa a situação é bem mais drástica, né? Sabe o que eu penso? Você pode falar, Cícero? Não, pode falar. Eu penso assim, quando for feito o juízo final e os perdidos tiverem a sentença, eu acredito que nem o fogo vai doer tanto como um sentimento, que nosso ser humano nenhum teve ainda, o sentimento da ausência do Espírito Santo na vida dele. Isso é a pior coisa que tem. Porque Jesus estava ali vivendo a segunda morte, que era a morte minha, Exatamente. a que nós tínhamos direito. Então, imagina que dor que ele estava sentindo ali. Isso é que a Ellen White fala que era maior do que a dor física, né? Imagina aí. Maior, né? A gente fica imaginando a dor física, mas ela fala que era maior que a física. Mas é a profecia também, olha que Isaías 63:3. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor esmaguei. Ou seja, sozinho. Mas aí você vai lá no Desejar Todas as Nações, de página 606, fala que Deus e os anjos estavam ao pé só que ele não podia manifestar. Mas eles estavam lá no pé da cruz. Eu não tinha pensado nisso. Eu fui lá ver por que Deus abandonou. Deus não abandonou, ele estava lá, mas só que se ele mostrasse a glória dele, ele matava todo mundo. E Jesus não iria fazer o quê? Cumprir a missão de morrer. Cumprir a missão totalmente. De estar sozinho no lagar, né? No lagar. Ele tinha que passar por toda essa tragédia para poder... É a tragédia do mundo inteirinho somada num momento só. É muita coisa. Numa pessoa pura, né? Uma pessoa pura. Jesus era puro. Agora, imagine, quando eu faço alguma coisa errada, eu me sinto mal. Agora, imagina de todo mundo, desde Adão até o final, caindo sobre Jesus. E ele que era puro, santo, perfeito. Era isso que partiu o coração de Jesus. Porque dizem que o coração dele ele partiu. não aguentou, né? Foi morte cardíaca mesmo. E foi por causa do pecado. Estourou do mundo tudo, inteiro. né? Porque saiu água e sangue, né? Na hora que ele foi furado, né? Agora, interessante que a lição mostra um paralelo aqui. Alguém quer ler o paralelo? Eu achei muito legal o paralelo do início e do final. Elton, lê para nós aí, ó. O batismo e a cruz, né? Batismo, João Batista batiza Jesus, e na cruz o batismo de Jesus. Tanto que lembra na lição vocês lembram que na lição passada Jesus falou assim para os dois lá que queria ser o primeiro, ó, vocês vão ser batizados, vocês vão ter o meu batismo. Estava falando do batismo do sofrimento, isso. Morrer para o mundo e nascer para a nova vida. A figura de Elias, né? João falando a figura de Elias no batismo, e a cruz Jesus supostamente chama por Elias. Eli Bactani, eles entenderam que era Elias. Era Elias. Os céus se rasgam no batismo, o véu se rasga na cruz. Que horas que o véu se rasgou na cruz? O véu se rasgou às 3h para nós aqui, né? A hora nona para eles lá. Agora, isso aí é uma coisa muito interessante que a gente... Porque eu sei que ele gosta desses detalhes. É isso que já ia cavucar, né? Porque Jesus foi crucificado na hora terceira. Que era às 9h da manhã. 9h da manhã, que era a hora do sacrifício matinal. E ele ficou na cruz o tempo. Você vê que o sacrifício dele foi absolutamente completo. Que da hora do sacrifício matinal, ele foi falecer na hora do sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, às 3h da tarde, a nona hora do dia para eles, que Jesus faleceu. E posso dar uma outra curiosidade? Ó, você que está aí, olha essa curiosidade, hein? Hora do sacrifício diário. E por que Jesus morreu na sexta-feira, não na quinta? O Cordeiro Pascual, ele era sacrificado na quinta-feira. No início da tarde, antes do pôr do sol. Só que ele foi comido à noite, que já era parte da sexta-feira. Ou seja, o dia de comer o cordeiro sempre era o 15º dia do mês. E foi o dia que Jesus morreu.
Ele morreu no dia que era comido o cordeiro. O que queria dizer o comer o cordeiro? O livramento. Olha a profecia em tudo. Tudo se profeticamente. cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. Vai lá, o outro. O Espírito Santo apareceu lá no batismo, no batismo, o Espírito, né? Espírito Santo, e Jesus expira, ou seja, na cruz. Isso. E expira. No batismo, a voz de Deus diz, Filho amado, e na cruz o centurião diz, o Filho de Deus. Olha quem reconheceu Jesus. Pois é. O Centurião. E o povo dele. Mas vai entender isso. A gente não entende, né? E até hoje eles não reconhecem. Não, e pior ainda, quantos de nós ainda não reconhecem Jesus como Salvador pessoal, Rei da minha vida, soberano? Uma coisa que nós temos que entender é que Jesus não vai morrer de novo. Paulo, em Hebreus, quando fala, ai daqueles que matam Jesus novamente, não é porque vão poder matar Jesus novamente, é porque Jesus não vai morrer de novo. Aquele que rejeitou Jesus, rejeitou para sempre. Por isso que é o conselho inspirado, medite nas últimas horas da vida de Jesus. Todos os dias. A importância disso, né, Elton? Como a vida muda. Para a reclamação, né? Para de ficar mal agradecido, só reclamando, de ficar desejando as coisas do mundo, né? A vida fica outra, né? Porque você vê, é outra vida. A gente tem que todo dia pensar o que Jesus fez por nós na cruz, né? Sacrifício perfeito. Agora quer ver aqui, ó, colocado para descansar. Aqui tem um detalhe ali embaixo, mas lá no final, não vou chamar agora não. Agora vocês vão falar para mim o seguinte: as ironias, né? Ainda estamos nas ironias. Quem se escondia quando Jesus estava vivo? O que aconteceu agora? Apareceu quando Jesus está morto. Quem que é lá que estava lá? Vamos lá, vocês dois. Tinha dois rapazes interessantes ali. José. O José de Arimateia e Nicodemos, né? Nicodemos, né? Não sei se eles tinham se escondido, né? Se José de Arimateia tinha se escondido, se Nicodemos tinha se escondido, mas eles aparecem logo depois. Agora, os discípulos... Não, esses correram. Esses fugiram, né? Esses não vieram. Agora é interessante. Não sei João, né? Em todo o ministério de Jesus, os discípulos estavam presentes. Certo? Certo. Agora que eles estão ausentes, aqueles que não estiveram presentes no ministério de Jesus, agora se fazem presentes. Isso que eu acho interessante. Exatamente. Mas aí a gente lembra do que Jesus falou para Nicodemos, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Acho que Nicodemos entendeu, né? Ali, entendeu ali. Ali ele entendeu. Opa, ele, né? É o Messias, é o meu Salvador. E José de Arimateia também. Entenderam o que Jesus falava. Porque a maior dificuldade deles todos era entender, porque não queriam fazer a vontade de Jesus, de reconhecer Jesus como Salvador, eles reconheceram. E nessa hora foi extremamente importante, né? Ele morreu com malfeitores, mas foi enterrado como nobre, né? Nobre. Como é que esse esquema como é que era o túmulo lá, você lembra? Eu não sei se não foi enterrado lá ainda, mas você lembra como é que era, né? Não fui enterrado. Espero não ser não. enterrado nesse túmulo. Provavelmente não vai ser, não, o túmulo né? é bem diferente, né? Mas o túmulo era cavado numa rocha, geralmente, né? Um túmulo de uma pessoa em boas condições financeiras, como, né, o José de Arimateia tinha. Cavado numa rocha e um espaço dentro, onde o corpo era colocado e fechado com uma pedra. A boca do túmulo fechada, mas uma porta que dava para entrar uma pessoa tranquilamente, ou mais de uma, para carregar, né, o corpo. Mas interessante. Agora, o que mais deixou cabreiro o Pilatos quando foi falar? De Jesus está morto já, né? Porque ele sabia que demorava para morrer, não morria assim. Aí ele manda o centurião, chama o centurião e pergunta: ele morreu realmente? Ele falou: não, está morto. Então ele ficou assustado com a morte rapidez súbita, né? Mas foi por causa do que nós comentamos, do pecado do mundo sobre ele, né? A separação do Pai. E era horário de morrer, não era? E era a hora, ele tinha que morrer naquela hora, porque era a hora do sacrifício, né? Agora, é interessante a gente perceber também
passa para outra pergunta, depois eu volto. Não, isso é normal aqui, isso é normal. Pessoal, gente que é jovem, acontece isso, tá? Acontece isso. Né? Agora, uma coisa interessante, vamos lá. Você leu aqui algo que eu queria chamar a atenção agora. Nós estamos falando da hora que Jesus morreu, e Jesus morreu rápido, né? O véu do templo se rasgando. De cima a baixo. Uma mão misteriosa, né? Uhum. Que significado isso tem para nós hoje, Elton? Vai ser o rasgar do véu, que não ia precisar mais de sacrifício de animais, né? Todo aquele ritual, as cerimônias que existiam, tudo simbolizava quem? Jesus, né? A Cristo Jesus. Tudo que existia no templo era voltado para quem? Para Jesus. E ele cumpriu fielmente. Então não era necessário mais o quê? Morte de cordeiros, sacrifício, porque o sacrifício perfeito morreu na cruz. Então era um sinal para eles entenderem que as profecias se cumpriram fielmente. E amém por isso. Né? Amém, amém. E, além disso, tem aquela história que no Santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e ali era vedado a todos. E eu fico imaginando, o Santíssimo deles naquela época devia ser uma coisa muito vazia, né? Porque não tinha a Arca da Aliança, não tinha o cajado de Arão. Então, assim, ali devia ser, certamente não tinha nem a lei lá dentro. Porque foi guardado tudo, né? Tudo desapareceu. Então, devia ser um cômodo vazio, que eles não gostavam que realmente as pessoas soubessem. Né? E todo mundo que estava ali para o sacrifício da tarde acabou vendo lá dentro. Aquilo foi uma espécie de, como é que chama assim, de desvelamento de uma farsa que certamente eles estavam praticando. Né? Mas, simbolicamente, ali deveria ter a presença de Deus, a presença da glória de Deus. E a glória de Deus, a partir de Cristo, nós temos contato direto com ela. Nós não precisamos mais dessa intermediação, porque, pensa bem, essa intermediação falava quantas coisas que eles podiam falar que tinham lá dentro e não tinha nada daquilo lá. Né? Uma intermediação vazia, né? Vazia, que falseia a verdade. E, a partir da morte de Cristo, esse véu foi rompido e a gente tem esse contato direto com Deus. Amém, amém. Mas o que eu queria dizer aquela hora... Vai lá, lembrou? Lembrei, é que o fato do Pilatos ter pedido para o guarda confirmar foi um testemunho a favor de Jesus, um testemunho que a Bíblia dá da morte de Jesus contra aquela argumentação que muitos tiveram. Não, Jesus só desmaiou e foi levado para o túmulo e acordou no túmulo para negar a morte de Jesus. Isso. Mas um centurião, um guarda daqueles, eles matavam gente o tempo todo, eles tinham conhecimento total, eles não sabiam o que era um cadáver. Né? E eu posso falar uma coisinha que não está na lição, mas que está nessa parte do Evangelho de Marcos, a respeito de testemunho também. O testemunho que me encanta muito é o próprio testemunho profético que está na Bíblia, quando eles falam do Simão Cirineu. Porque eles, de uma maneira geral, as linhas genealógicas, as genealogias, são feitas do filho para o pai. Então, para fulano de tal, filho de fulano, filho de Beltrano. E quando chega na de Simão, ele fala pai de fulano e pai de Beltrano, que você fica pai de Alexandre, e eu esqueci o nome do outro. E a gente fica assim, mas para que isso? Não tem utilidade nenhuma. Agora, há poucos anos, foi descoberto o túmulo de um desses nomes, escrito lá, filho de Simão de Cirene. Quer dizer, a Bíblia se confirmando agora do século XXI, ou XX, no final do século XX, começo do século XXI, se confirmando, ela mesma se confirmando com uma profecia cumprida. E depois, no livro de Atos, fala desses dois filhos. Fala o nome dos filhos, já para a gente saber que o pai estava presente aonde? Carregando a cruz de Cristo. Participou lá. Uma coisa que eu achei interessante para a gente já partir para o final, foi na hora que foi levar Jesus, Marcos ele chama a atenção de que as mulheres acompanharam o corpo de Cristo. Né? Eu achei isso interessante. Aí o próprio autor fala, por que elas tinham que acompanhar? Porque elas viram o túmulo. Olha que interessante. As que viram o túmulo se fechando, depois viram o túmulo vazio, aberto. Olha como Marcos ele vai trazendo a gente para um momento de que a gente tem que entender de que a palavra de Deus quer que vocês aprendamos. O que a gente aprende? Pilatos esteve na frente de Jesus e disse a pergunta começa assim a semana nossa: você é o rei dos judeus? E termina a lição dizendo o seguinte:
As mulheres que levaram Jesus depois de ele fazer tudo aquilo que tinha que ser feito para mim e para a sua salvação, foram as mesmas que depois serão cantando glória e aleluia porque ressuscitou o nosso Salvador. Amém. A mesma pergunta de Pilatos, o início da lição, pode ser o início da minha e da sua vida com Cristo Jesus, porque a pergunta é: Jesus é o Rei da sua vida? Você vai conseguir olhar pela cruz, por intermédio da palavra de Deus, a salvação que Jesus tem para mim e para você todo dia guardada? Você vai conseguir abrir os olhos depois para acompanhar a vinda de Jesus Cristo, né? Que não vai ser vindo agora de um túmulo, mas rasgando os céus e vindo como Cordeiro de Deus, como as mulheres tiveram o privilégio de vê-lo entrando no túmulo, mas vendo também ele sair de lá. Que a palavra de Deus faça diferença na minha e na sua vida. E agora que eu chamo você para o verso áureo que diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus sofreu tudo isso, esse sentimento de dor, por mim e por você. Que possamos nessa semana valorizarmos esse Deus maravilhoso que nos ama, sermos de coração agradecidos, entregando para Ele tudo o que temos. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus maravilhoso que perdoa. Na pessoa de Cristo se fez homem, para que aqui vivesse e sofresse tudo aquilo que eu, o Romanelli, o Elton, o Kevin e os nossos amigos que estão nos vendo deveríamos sofrer. Obrigado por isso. Que o Seu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos, ó Deus, ter o privilégio não de vê-lo saindo do túmulo, mas de vê-lo voltando nas nuvens dos céus, em resposta à pergunta de Pilatos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Faça o melhor por nós, que é teimar com a gente, com a nossa salvação. Nós suplicamos que o Senhor faça isso. Se tivermos que perder alguma coisa para ser salvo, que percamos. Mas queremos, ó Deus, que quando Jesus voltar, eu e a minha casa, a nossa casa, a tua igreja, os nossos amigos que estão nos assistindo, nós queremos estar prontos para subir contigo para toda a eternidade. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Romanelli, muito obrigado. Elton, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente na nossa classe da Escola Sabatina. Semana que vem, mesmo horário, mesmo canal. Estamos aqui para mais uma lição e vai ser a última, hein? Mas não se esqueça nunca, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até daqui a pouco.